Olá, nesse vídeo nós vamos ver como criar um formulário no Audiante Studio. Então nós já temos nosso projeto criado aqui, previamente carregado, e agora nós já abordamos como criar alguns tipos de página mais simples e agora vamos criar um formulário de cadastro baseado na tabela de clientes. Então nós vamos pegar aqui a opção formulários, novo formulário de cadastro, vamos selecionar aqui a base de dados, samples, e a classe Customer, que foi a classe que nós criamos anteriormente e salvamos na pasta appmodel. Chave primária. O tipo de formulário nós temos dois. Nós temos o completo, que é um código-fonte gerado com os métodos expandidos, preparado para alteração, e o padrão, que é um código-fonte mais resumido, que estende uma classe Py que já faz uma série de tarefas. Aqui eu vou deixar o completo, porque caso a gente precise alterar algum comportamento, nós teremos o código-fonte ali para fazermos os devidos ajustes. E a classe Py nós podemos ter o formulário embutido, né, como página ou como janela. Vou deixar aqui como página. Vamos avançar, então na página aqui seguinte nós temos os campos lidos da tabela da base de dados e os componentes que nós vamos utilizar. Por exemplo, para o ID nós vamos usar um tEntry, um input normal, nome e endereço também. Para o campo data, um componente tDate. O campo status, ele representa, entre algumas opções, por exemplo, se está casado ou solteiro, o cliente. Nós vamos utilizar aqui no campo status, então, um componente tcombo. E-mail, input normal. O gênero, nós vamos utilizar um rádio. Então, vamos pegar aqui a opção tRadiogroup, que é uma opção de componente de rádio alimentada por um vetor de opções estático. No campo de categoria, que é um campo que vem de uma tabela, nós vamos usar o componente dbcombo, que é uma combo alimentada de uma tabela, e nós vamos selecionar aqui a classe da categoria para puxar as opções dessa classe que representa a tabela de categorias. E no campo de cidade, nós vamos deixar o componente sugerido, que é um Unique Search, que é uma busca de um único registro baseada na digitação, que para tabelas com vários registros é bem interessante ser utilizado. Vamos gerar o código. Então nós temos o campo data, o status, o gênero, a categoria e a cidade, que são opções. A categoria e a cidade vão vir de tabelas, né? Os campos tdb são campos alimentados de tabela. Já o campo tcombo é um campo, e o rádio são campos alimentados por um vetor de opções. Como aqui não temos o db, né, no nome, não é dbcombo e não é dbrádio, nós precisamos cadastrar manualmente as opções. Não temos tabela nesse sistema com elementos para preencher. Então vou preencher aqui na mão o gênero M masculino e F feminino, e o status S para single, C committed e M para married. Um vetor de opções simples para alimentar esses campos da base de dados. Bom, esse é o método construtor, no qual nós temos os componentes, a montagem do formulário. Temos também o método onSave, que registra grava o registro na base de dados, e o método onEdit, que carrega o registro, assim como explicado na documentação do framework. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou salvar em appcontrol, poderia salvar aqui no diretório raiz, mas também podemos organizar os exemplos em pastas. No desenvolvimento de um software de gestão, por exemplo um ERP, é interessante que os módulos sejam organizados em pastas dentro da appcontrol, por exemplo vendas, finanças e assim por diante. Então vou salvar aqui na pasta de testes, vou dar um Ctrl V aqui, o mesmo nome da classe, .php, certo? Aqui nós temos nosso projeto já em desenvolvimento, né? Nós já temos algumas coisas criadas. Poderíamos tentar acessar a classe via URL dessa maneira, mas o sistema não deixa, permissão negada, mesmo eu estando logado como administrador, porque esse programa não está cadastrado no sistema de permissões ainda. Então o primeiro passo é vir no cadastro de programas e cadastrar ele. Então vamos escolher aqui a classe, que é a Customer Form. Ele já vai sugerir a classe, é uma classe listada das que ainda não estão cadastradas, e eu vou disponibilizar ela para o grupo administradores. Vou salvar. Também posso vir aqui em grupos, administrador, e adicionar manualmente esse programa, ou também posso vir para um usuário específico e considerar esse programa, né, na permissão somente para aquele usuário. Se agora nós tentarmos acessar esse programa, ainda assim não vai ser possível porque eu preciso recarregar o sistema de permissões ou fazer relogin na ferramenta.
À medida que eu recarrego, eu acesso a URL e esse programa é disponibilizado, no caso, o formulário de cadastro de clientes. Mas ele ainda não está no menu. Para isso, nós precisamos fazer uma de duas alternativas. A primeira é editar o menu.xml e escolher uma posição, né, nessa hierarquia para colocar ele. A outra é usar a opção cadastrar no menu da lista de programas. Eu seleciono aqui o programa, adicionar ao menu. Selecionamos aqui um módulo para ele constar, vou botar aqui em Common Pages um nome e um ícone. Adicionamos, aí só precisamos dar um recarregar novamente, ou um Ctrl R, enfim, ele é disponibilizado aqui no menu. O formulário não é tão interessante colocar no menu e sim a listagem, porque a partir da listagem nós chegamos no formulário. Mas, mesmo assim, vamos cadastrar aqui uma pessoa de exemplo. Antes, só vou ajustar aqui o gênero para ele ficar na forma de botão e não na forma de rádio. Nós vamos pegar aqui o componente Gender e usar o método setUseButton e o setLayout na horizontal. Vamos recarregar aqui o formulário. Aí está, né, na forma de botão. Também podemos ajustar o tamanho dele depois, mas vamos cadastrar aqui uma pessoa de teste. A categoria vem de uma combo, né, assim como foi determinado, e a cidade vem num componente de Unique Search baseado na digitação. Vou selecionar aqui alguma cidade, vou salvar, e temos o registro salvo e o ID gerado. Podemos acessar via URL o método onEdit, passando a chave do registro gerado, ele tem que carregar esse formulário com aquele registro. Claro que agora nós precisamos desenvolver a listagem de clientes, né, para que a partir da listagem possamos chegar nessa tela de formulário, que vai ser o nosso próximo passo. Mas o nosso formulário já está funcional, já está cadastrando a pessoa, né, e está utilizando os componentes que nós selecionamos.